Palavras que edificam. Eu recebi essa notícia no meu WhatsApp aqui, ó, que eu acho interessante aqui, ó. Russo marca a data do fim do mundo, 16 de fevereiro. Na realidade, homem nenhum não sabe, nem o dia, nem a data, nem a hora que o Criador. E outra coisa, sempre eu falo, essa terra nunca vai ser destruída. Eu duvido muito. Um ser humano pode ser destruído. Por quê? Por causa do nível de corrupção e de safadeza e de pilantragem, igual Sodoma e Gomorra. E também no livro de Enoque fala assim, quando os anjos fez sexo com as mulheres dos homens, aí a população deles, as pessoas, a família e descendência deles começaram a crescer. E o gigante também começou a afrontar os homens e matar e comer os néfilins, o tal dos néfilins. Aí depois eu vou explicar a vocês o que é esse gigante, a genética. O que é esse gigante, eu vou explicar a vocês. Vou explicar o estudo do livro de Enoque inteiro, para vocês compreender, abrir o entendimento. Mas agora não, agora por enquanto só isso aqui. Aí a corrupção aumentando, aí o Criador falou assim ao anjo Miguel, Gabriel, Uriel e os outros anjos: deixe que a corrupção aumente. Ficou acima do nível de Sodoma e Gomorra. Aí o que quer dizer? Veio o dilúvio. A própria terra revidou. Só que agora a terra não vai revidar. Agora o que quer dizer? Quando o mundo, a corrupção, a safadeza, a pilantragem começa a aumentar, o fedor, a carniça começa a subir, o clamor das pessoas. Por isso que você sempre deve e tem que fazer suas orações, principalmente os acontecimentos ao redor, para chegar aos ouvidos do Criador. Aí o Criador manda a notícia, que nem aqui vocês estão vendo essa notícia aqui, ó. O meteoro significa o quê? O Criador está avisando, se continuar vai ser igual Sodoma e Gomorra. Aí você fala, mentira. Não é mentira. Por quê? Antes do Criador destruir Sodoma e Gomorra, ele mandou 2 anjos, avisou Ló para sair de lá, a Ló e a família dele, e os 2 anjos ainda pregou para salvar o pessoal daquela cidade, Sodoma e Gomorra, e eles não quis. Aí viu que não tinha mais recurso e o povo estava tão perturbado e escravo da luxúria, a luxúria é o sexo, que queria fazer sexo até estrupar até os anjos, até as criaturas do Criador. Aí a corrupção, a imundície estava tão grande e o fedor exalava a carniça do pecado. Eles estavam com imã para trazer eles eram como se fosse quando o caça passa, aí tem que ter um laser lá para o caça acertar o míssil no local exato. Imagina que os anjos eram os pontos exatos de os meteoros acertar. Aí entrou aquela rajada de meteoro para dentro de Sodoma e Gomorra, regaçou tudo. E a mulher de Ló virou estátua de sal. O que quer dizer? Você que mexe com o sol daí, ó, eletrodo, quando você vê aquela claridade, vocês pensam que é terra no olho. Não é terra no olho, é sal. Imagina aquela claridade do eletrodo em Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olhou para trás, transformou em estátua de sal. Se ela tivesse com a máscara de soldador na época, ela não virava estátua de sal. Aí, aqui ó, é o nível de pecado. Quando o nível de pecado aumenta, só vem maldição. Tudo a mais nessa terra, vem um mal a mais para abater o que está. Aí vou te explicar aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7 ao 13. As 7 trombetas, versículo 7. O primeiro anjo tocou saraiva e fogo misturado com sangue.
foram lançados à terra, e queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda a erva verde. Isso aqui a gente está vendo o calor. O calor está queimando a natureza. É criatura, já está mandando. Está avisando, está avisando. Se o mundo, se a união, a família não tomar nenhuma atitude, o bicho vai pegar. Ele está avisando, está jogando charada. Não continue assim. Aí o Criador está enviando as criaturas, daí os anjos, vocês falam que é anjo, que é as criaturas, para despertar ainda que eles estão dormindo. Aí versículo 8 aqui, ó. O segundo anjo tocou, caiu então no mar como que grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar, e pereceu uma terça parte dos navios. Significa o quê? O mar, aqui não está falando o oceano. O oceano aqui é o Oceano Pacífico, o nosso maior. Aqui está falando o Atlântico, é o mar. A visão deles é comparado com o mar, não é o Oceano Pacífico, é o Oceano Atlântico. E as rotas de navios, os portos, está mais no Oceano Atlântico, ele é menor. É mais fácil a logística dos navios ir para o sul, leste, norte, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Aí, voltando no versículo 8 aqui, ó, o segundo anjo tocou, caiu então no mar, como que grande montanha, ardendo em fogo. Imagina uma pedra dessa caindo. Você vai pensar que é uma montanha mesmo. Joga aí uns 300 metros ou 150 metros de circunferência, de comprimento, circunferência. Um monstro entrando com fogo e bater no oceano, o impacto que vai dar nas águas. Aí os navios com certeza vai afundar tudo aí de carga, levando para a China trazendo para cá para o Brasil mandando para a China. E aí, ó, pereceu uma terça parte dos navios, 100% uma terceira parte, então significa 30% vai para o saco. Versículo 10. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. Aí, ó, outro aviso para o ser humano. Fala assim, quando o anjo tocou a trombeta, significa as vimanas, viu? As Kevot. Vocês falam aí que é óbvio. Vocês veem aqui às vezes a gente não ouve, gente, porque a gente está abaixo do nível do mar. É muitas montanhas cercando nós. Se você ir para ali, Bahia, Equador, ali no meio da terra ali, ó, você ouve a buzina das vimanas, das Kevot. Aí aqui vai prejudicar até as nascentes. As nascentes é a água que nós bebemos, viu? É água doce. E acabando com a água vai morrer gente demais. Vai pensando nesses versículos aqui, o que pode trazer? Pode trazer morte de animais da floresta. E às vezes quer beber água, eles podem vir para a cidade, matar o ser humano também. O ser humano pode morrer de sede. Às vezes também não vai chover. E o sol estalando, ó, o calor. Pensa na dificuldade. Triplica ela. Vamos lá, versículo o 11 eu já falei. O nome da estrela era Absinto. Assim uma terça parte da água transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessa água envenenada. Significa que contaminou a água doce. As fontes das águas doces contaminou. 12, versículo 12. O quarto anjo tocou. Foi atingida então uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em um terço, e o dia perdeu um terço da claridade.
bem como a noite. Significa que danificou o sol. E jogaram alguma coisa no sol. Aí danificou. Aí quando você vê a lâmpada instalando, querendo acender e apagar, a lâmpada desse jeito, imagina o sol. Ele com aquela dificuldade, ele tá com aquela dificuldade de acender e apagar. E a lua, os anjos devem que vai meter bala naquele trem, nas armas deles. Aqui fala, perdeu uma terça parte da claridade, bem como a noite. Aí essa claridade que vocês estão vendo agora, esse trem vai diminuir. Vai ficar como se fosse quando é lua cheia, aquela claridade da lua cheia. Aí vamos pensar novamente, as criaturas que ficam na natureza, na escuridade. Imagina quando sair, que a gente nunca viu. Sair da natureza, sair das matas fechadas, das cavernas, que os homens ainda não tem nem ideia, nem descobriu. Aí vamos voltar ao versículo 13. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. E então vai vir só porrada. Depois vou explicar o capítulo 9 de Apocalipse. Depois vou explicar o Apocalipse todo também, para vocês terem uma boa compreensão, explicar junto com a tecnologia. Vocês veem que é extraordinário. Aí esse meteoro na mão das criaturas celestiais é como se fosse pedra no estilingue ou bodoque. Aqui a gente, quando era menor, a gente chamava de bodoque, para derrubar latinha. A gente ficava mirando. Tá, agora imagina as tecnologias na mão das criaturas celestiais, muito avançado, muito mais avançado. E quando aumenta a corrupção, a iniquidade, a maldade, as safadezas no tempo da Babilônia, pode ficar atento, porque vai vir alguma coisa pesada. Aí depois eles vai colocar o rabo entre as pernas, fica igual um cachorrinho. É a mesma coisa de novo vem a pancada. Aí separou Noé e começou tudo de novo, a humanidade. Começou. Então é isso, até mais.